Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estiveram em curso. Todo mundo de férias, com exceção do Flamengo, né? Todos os times de férias, já muitos times aí procurando técnico, procurando jogador, dispensa, aquele burburinho que tem muito mais especulação do que realidade. Mas o Resenha com Magalhães vem fazer ainda aquela revisão, aquela análise do que o seu time fez no Campeonato Brasileiro. Já falamos sobre alguns times e agora, especificamente, eu vou fazer um vídeo com 3 times juntos. Por que eu vou fazer esse vídeo com os 3 times juntos? Porque, na verdade, o que aconteceu com os 3 foi exatamente igual. Seria uma sandice minha fazer um vídeo para cada um, porque os 3 foram exatamente iguais. Tudo que aconteceu foi muito igual nos 3. Então vamos lá, meu amigo, para a gente fazer aquela análise do desempenho do seu time no Brasileirão. Esse vídeo vamos falar na ordem: Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Os 3 times do Rio, tirando o Flamengo, que foi o campeão. Vamos falar sobre esses 3 times no mesmo vídeo. Porque seria redundância eu fazer separado. Ia só gastar tempo. Porque o que eu falasse de um, eu estaria falando de outro. Se eu começasse a falar aqui, falar, e não dissesse qual é o time, e eu colocasse o vídeo pro Fluminense, os caras iam entender, pô, legal. Colocasse o vídeo pro Vasco, pô, ia entender. Colocasse o vídeo pro Botafogo, ia entender. Porque é tudo muito parecido. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, do Fluminense e do Vasco da Gama, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá. Botafogo, Fluminense e Vasco. Nessa ordem que ficou no Brasileirão. Botafogo. Dos cariocas, foi o pior colocado. Na boa. Qual é a surpresa, meu amigo torcedor do Botafogo? Qual é a surpresa? A diretoria do Botafogo errou tanto quanto a do Cruzeiro. Não estou falando de parte criminal, tá? Parte criminal é do Cruzeiro ao concurso. Eu estou falando de gestão de futebol. O tanto que o Botafogo está querendo passar a gestão aí, já foi aprovado, clube empresa. Eu acho que o Botafogo tem que tomar muito cuidado. Esse negócio de clube empresa não é tão fácil assim. Não é, virou clube empresa, caiu do céu, apareceu patrocínio. Não é assim. Não é assim. Mas o Botafogo está tentando dar uma solução. Mas a diretoria do Botafogo errou tanto quanto as dos times que caiu e que porventura não caíram. Vou dar um exemplo: o Ceará não caiu na sorte, porque o time do Cruzeiro estava muito pior. A diretoria do Cruzeiro fez uma cagalhopança muito maior, porque o Cruzeiro mudou de técnico 4 vezes, o Ceará também. O Botafogo mudou de treinador e mudou errado. O Botafogo, vou te falar, meu amigo torcedor do Botafogo, o Botafogo não caiu também na sorte. O Botafogo não caiu por causa da pontuação que o Barrocas fez, que o Botafogo mandou embora. Porque o time do Botafogo, o ano do Botafogo, foi horroroso. O ano do Botafogo foi horroroso. O Botafogo não teve nem aquele ponto de se iludir em ser campeão carioca. Porque nem na final ele conseguiu chegar. Então, parceiro, meu amigo torcedor do Botafogo, o Botafogo chegou um determinado ponto por causa de diretoria, pô. Por causa de diretoria. Planejamento errado, não tem convicção de nada, é conselheiro dando palpite na porra toda, todo mundo puxa para um lado. Assim foi o Cruzeiro.
Então, o Botafogo, meu amigo torcedor aqui do Rio de Janeiro, próprio Botafogo, vamos ser bem sinceros, eu falei, o time do Botafogo é muito fraco, muito limitado, e só não ia cair por sorte. Eu sei que muitos ficaram com raiva de mim, mas é verdade, o time do Botafogo é limitado, muito limitado. Vou ser bem sincero, o Carly é jogador pro Botafogo, pô, cara, ele só tem gol, jogar ele não joga nada, porra. Jogar ele não joga nada. É lento, qualidade muito pouca com a bola no pé, não consegue sair jogando, tem que ficar virar de lado para dar um passe. Jogador que vira de lado para dar passe é ruim, pô. Isso, os mais antigos aí, quem conhece, principalmente no meio da peneirada antigamente, tinha um senhor que se chamava Seu Liminha. Falava isso, jogador que vira de lado para tocar a bola, filho, é ruim. É ruim. Ele tem que ficar de frente para a bola para tocar para onde ele quer. É ruim. É ruim de bola. Então, o Botafogo ficou na posição, sinceramente, achei normal. Para mim seria até uma surpresa com o time do Botafogo. Tô do Botafogo. Não tô querendo massacrar o Botafogo, não é nada disso. Pô, mas não chegou na final, na semifinal do Campeonato Carioca, pô. Quer que eu diga o quê? Só bato palma pro Barrocas, que muito parte da torcida do Botafogo massacrou o cara, a torcida mandou, a diretoria mandou ele embora, saiu contratando aí. E vou falar de novo, o Botafogo não caiu por causa dos pontos que o Barrocas fez. Que ele estava fazendo um trabalho muito acima do que o elenco do Botafogo dava para fazer. Por isso que não caiu. Por isso que não caiu. Então, meu amigo torcedor botafoguense, o campeonato do Botafogo de 2019 era esse, para tentar permanecer. Então esse foi o título do Botafogo, tentar permanecer. Muito culpa diretoria, não tem planejamento. Estão tentando planejar agora, tomara que consigam planejar, tirar o Botafogo do buraco que tá, arrumar patrocínio, dinheiro, começar a montar time, mas também não vai ser de uma hora para outra. De uma hora para outra montamos um time. Não vai adiantar. Vai fazer um time, pode até, nego chegou lá, montou um montão de dinheiro no Botafogo para montar um time fortão. Não basta só montar um time forte, você tem que montar uma estrutura forte. Essa é a diferença, grande diferença do futebol europeu e futebol brasileiro. E eu vou te dizer mais, eu não vou nem comparar esses três times com o Flamengo para não ficar falando, eu vou comparar os três times com o Atlético Paranaense, que vem fazendo um trabalho há anos e agora está conquistando de estrutura. Se começar o Campeonato Brasileiro de 2020, Botafogo, Fluminense e Vasco e Atlético Paranaense, em quem vocês acham que vão apostar as fichas que vai ficar melhor colocado? Botafogo, Fluminense e Vasco ou Atlético Paranaense? Alguém tem dúvida? Vamos ser honestos, o Atlético Paranaense. Por causa da estrutura, não é só por causa do time, por causa da estrutura. Tá? Então tem que se montar a estrutura. Então o Botafogo, na minha visão, não fiquei surpreso com nada com a posição do Botafogo, não vai disputar o Sul-Americano, só que não disputa nada nesse campeonato que dá prêmio para todo mundo, só Botafogo e Ceará que não vão disputar nada. Depois do Fluminense, que conseguiu a vaga lá na última rodada para a Sul-Americana. Outra bagunça, diretoria. Entra um, sai outro, tira treinador, bota aqui, tira dali, coloca ali. Ou seja, estrutura, alicerce nenhum, outra bagunça. E deve isso, e deve aquilo, e não paga ninguém, e, tá, e contrata. Aí contrata o Ganso para fazer marketing. Porra, arrego. O Fluminense tem contrato de jogador para jogar bola. Para jogar bola. O que o Ganso produziu? Pô, é sério. Porra nenhuma, não produziu nada. Então o Fluminense ficou ali rondando a parte de baixo da tabela o tempo inteiro. Era o máximo que daria para o time do Fluminense também. Apesar de o time do Fluminense ser melhor do que o time do Botafogo. No time do Botafogo não tem ninguém
parecido com o Ione Gonzalez. Ele não é um cracaço, mas já deve ter time de olho nele. O lateral, a molecada do meio de campo ali, aquela molecada que apareceu na frente ali, João Pedro, Pacos e tal. Ou seja, é um time que tem peças com uma qualidade, é mais tímido que o Botafogo aqui do Rio, ficou na frente do Botafogo merecidamente. Na minha opinião, o time do Fluminense tem até peças mais interessantes que o time do Vasco, na minha visão. Agora, qual foi a grande diferença do Fluminense para o Vasco? O Vasco apostou no Luxemburgo. O Vasco apostou numa mínima estrutura. Apesar de eu não considerar o presidente do Vasco como presidente do Vasco, ele entrou pela janela. Ele entrou pela janela. Mas ele apostou no Vanderlei Luxemburgo, que pegou o time lá na zona de rebaixamento, 6 pontos, sei lá, e conseguiu tirar o time, que era o objetivo, e o próprio Luxemburgo falou, o objetivo do Vasco é não cair. Eu acho o time do Fluminense muito parelho, só que o Fluminense, igual ao Botafogo e também igual ao Vasco, sua diretoria é uma grande de uma bagunça, né? Estrutura de futebol, porra, zero à esquerda. Aí problema lá de jogador com treinador queimando, treinador botando o dedo na cara, xingando o jogador, ou seja, uma balbúrdia, uma bagunça, ninguém se entende, não tem moral. Sul-Americana foi um prêmio pro Fluminense. Foi um prêmio pro Fluminense. Tem que se reestruturar. E quando eu falo se reestruturar, vou falar de novo, não adianta só fazer um time. Você faz um time, ganhou, no ano seguinte o time desfacela todo porque todo mundo compra. E você fica devendo, isso aconteceu com o Cruzeiro, pô. Você tem que fazer uma estrutura para você manter. Vamos lá, o Liverpool que está na final do Mundial aí, tá, vai disputar o Mundial lá junto com o Flamengo. O treinador do Liverpool está há 4 anos, no primeiro ano ele não ganhou nada, nada. Se é aqui no Brasil já tinha sido mandado embora, filho. Se é no Brasil, já manda ele embora. Aqui no Brasil tem que ter resultado para ontem. O Brasil não vai chegar a ser o futebol europeu nunca. Primeiro que a torcida não quer e não deixa, porque a torcida quer resultado para ontem. A torcida acha humilhante você perder um jogo para um adversário regional. É chato? É chato. Mas você tem que olhar lá na frente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Não, eu ia usar o outro clube carioca aqui, mas eu não vou usar o clube carioca. Mas vamos lá, vamos pegar o River Plate. Trabalho de longo prazo. Só que lá no River Plate também, o Galhardo já começou ganhando, ele não começou perdendo. No Brasil não tem ninguém que faça um trabalho a longo prazo. Porque se o cara não ganhar, o nego já manda ele embora. É que o Brasil não vai chegar. A Europa nunca, vai ter que mudar muito. Talvez, com essa chegada de vários treinadores fora do país, acabando com essa panelinha que tem aqueles treinadores brasileiros, que na minha concepção são fracos, na sua grande maioria, todos não, mas na sua grande maioria são fracos, e já estão decadentes taticamente, porque fixaram numa determinada tática caseira, que aqui dentro, pelo futebol nível muito baixo, estava ganhando, que agora foram confrontados com outras táticas, com outros treinadores que estão sendo sucumbidos. Só você vê o Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar ficou um português, segundo lugar ficou um argentino. Então, e a tendência é que ano que vem tenhamos mais estrangeiros no futebol brasileiro. Talvez se comece a mudar esse pensamento. Então o Fluminense ficou na posição que está, lamba os beijos. Agora já contatou o Odair, vê se faz aí um trabalho
legal, dão estrutura pro cara, estrutura, alicerçar, não é montar um time para chegar no final do ano acabar, não vai adiantar nada, tem que alicerce. Então, o Campeonato Brasileiro do Fluminense ficou muito dentro do que eu imaginava. Eu até não imaginava um sufoco tão grande quanto o Fluminense passou. Eu achei que quem ia passar o sufoco que o Fluminense passou era o Botafogo. Então eu achei que o Botafogo ia passar muito mais sufoco do que passou. E não foi assim. Vou falar de novo, por causa do Barrocas. O Fluminense, achei que ia passar sufoco, mas não tanto quanto em alguns momentos o Fluminense passou. Eu acho que o Fluminense, não, na minha visão, o Fluminense não ia passar nunca da primeira página da tabela, ia ficar por ali. Mas o Campeonato Brasileiro, por tudo que aconteceu com diretoria, briga de jogadores, o Fluminense fez ali o que dava para fazer. Mas eu achava que o Fluminense poderia um pouquinho mais. Poderia um pouquinho mais. Mas não fiquei surpreso com o desempenho do Fluminense. O do Vasco da Gama, que sim me surpreendeu. Começou muito mal. Era o que já todo mundo no início dizia que ia cair. Eu sempre falei aqui. Falei, o elenco do Vasco é melhor do que o elenco do Botafogo. O elenco do Vasco é melhor do que o elenco do Botafogo. Tem que tentar se dar um jeito, porque o time do Vasco não é tão ruim assim. Tá desestruturado, tá começando errado, igual começou, com o presidente entrando para a janela. Eu até falei, ó, vai começar errado, vai terminar errado. Mas o Vasco conseguiu, no determinado ponto, trazer um cara que absorvesse as porradas da torcida e da imprensa, que foi o Vanderlei, que estava em baixa, mas foi uma grande contratação, porque eu torci muito por Vanderlei. E o Vanderlei conseguiu blindar os jogadores, fazer os caras ficarem sufocados, entenderem que o time não era o melhor de todos, mas também não era o pior, que dava para fazer mais do que estava fazendo, e conseguiu fazer. Por momentos até sonhou, na minha visão, eu até comentei aqui, que fizeram errado de sonhar com o Libertadores, na minha visão, não tinha menor condição o time do Vasco para isso, porque também é muito limitado o time do Vasco, mas dentro do que o Vasco iniciou e como o Vanderlei chegou, foi uma campanha espetacular que o Vanderlei fez com o Vasco. Dentro da mediocridade, da fraqueza de Botafogo, Fluminense e Vasco com seus elencos. O que o Vanderlei fez foi sensacional. Agora está na Sul-Americana, legal, não sei se o Vanderlei fica, a gente espera que fica, mas conseguiu me surpreender. Botafogo não me surpreendeu, achei que ia ser isso mesmo. Fluminense, eu achei que poderia um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, mas oscilou muito, perdeu muitos jogos lá com o Diniz, perdeu muito. O Botafogo só não caiu porque o Barrocas fez muito ponto. O Fluminense só não fez uma campanha melhor porque o Diniz perdeu muito ponto, estava jogando bem, mas não estava ganhando ponto. E o Vasco da Gama não fez uma campanha pior, fez uma campanha até legal, pelo que estava se desenhando, porque acertou a sua diretoria ao contratar o Vanderlei, que ele abraçou tudo, abriu os braços e tudo batia nele, ele que resolvia os problemas e deixou os jogadores só jogando. Então, a diretoria do Botafogo errou muito, por isso ficou nessa posição, time bem limitado. Fluminense ficou na posição que está, porque a diretoria também perdida, cheios de problema, deve aqui, não paga ali, jogadores devendo, jogador xinga, ou seja, outra bagunça. Botafogo, Fluminense, muito com a cara com o que estava acontecendo no Cruzeiro, com desmando, ninguém manda, era jogador que manda, não tem autoridade, uma bagunça. E o Vasco não entrou nessa porque colocou o Luxemburgo. Então, o time que ficou, dos três que a gente está falando aqui, Fluminense, Vasco e Botafogo, dos três, o que ficou na melhor posição foi justamente
o que a diretoria na parte de futebol errou menos. O Vasco também estava devendo, acho que água, luz, sei lá, uma bagunça danada também. Mas nesta parte de futebol, o Vasco foi o que mais acertou desses três. Por isso ficou na frente de Fluminense e Botafogo. Então, parabéns ao Vasco da Gama. Então, meu amigo torcedor do Fluminense, Botafogo e Vasco, não caíram. Mas tem que melhorar muito. E vou falar de novo. Estrutura. Sem estrutura, vai passar perrengue no que vem de novo. Vou fazer a outra comparação para vocês. Se colocassem no Campeonato Brasileiro 2020, se fizer a pergunta, Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, qual desses 4 times vai ter a melhor colocação no Campeonato Brasileiro de 2020? Eu duvido que o Atlético Paranaense não vai ficar em primeiro. Não é só por causa do time? Não, por causa da estrutura. Então, Botafogo, Fluminense e Vasco tem que se estruturar. Senão, vai passar perrengue durante muito tempo. Até caírem de novo. Porque, vamos ser sinceros, futebol carioca tá ruim há muito tempo. Há muito tempo. Não quero nem falar do outro carioca, tá? Tô falando só dos 3 aqui. Tá ruim há muito tempo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do desempenho de Botafogo, Fluminense e Vasco. Vexame. E para terminar, como o futebol carioca tá na merda. Os 4 paulistas estão na Libertadores. Os 2 gaúchos estão na Libertadores. Os únicos que estão no M igual do Carioca é de Minas, que o Cruzeiro caiu, o Atlético Mineiro também está aí nesse meio. Ficou entre o Fluminense e o Vasco. Pô, mas ridículo o desempenho dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Ridículo Botafogo, Fluminense e Vasco. Ah, por causa de dinheiro. Mas dinheiro é a diretoria que tem que correr atrás, fazer planos. Tem que parar de roubar o clube, né? Senão não dá. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Tchau.